Assista agora a entrevista com o tema Homenagem ao livro O Céu e o Inferno, a importância da obra. Olá, que bom que você está conosco, muito bom que estejamos juntos. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista, essa conversa aqui. É sempre agradável quando a gente tem aqui a presença do Cosme Massi. Cosme, que é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cosme. Isso mesmo. E doutor em Lógica, né, Cosme? É um negócio tão complicado para mim isso, mas eu sei que... Para todos nós. É coisa de gente sabida, né? Para todos nós. Seja muito bem-vindo, Cosme. Obrigado, é uma alegria estar aqui novamente. Nós que agradecemos pela sua presença. E hoje nós estamos aqui para falar. É a primeira parte, nós pretendemos fazer 3 programas a respeito, né, da obra O Céu e o Inferno. Porque a comunidade espírita mundial está comemorando neste 2015 os 150 anos. 150 anos. Do livro O Céu e o Inferno, publicado em 1865. E Cosme, qual a importância desta obra para o espiritismo? Muito boa pergunta, Márcio. Primeiramente, lembrando a todos que Allan Kardec publicou essa obra em agosto de 1865, por isso essa comemoração. Allan Kardec chama esta obra como uma das obras fundamentais do Espiritismo. É esse o nome que ele dá, obra fundamental para a compreensão do Espiritismo. Ele vai dizer no prefácio desta obra de 1865, aliás, até aqui uma informação importante, muitas traduções atuais não traduziram este prefácio de 65, apoiaram na obra de 69, na segunda edição. Então, às vezes as pessoas não conhecem o prefácio do Céu e o Inferno, vale a pena, onde Allan Kardec fala da importância dessa obra, por isso estou citando aqui o prefácio. Ele vai dizer que essa obra ela vai ser uma aplicação do Espiritismo, daquilo que se encontra em O Livro dos Espíritos, mas uma aplicação em temas importantes, onde ele vai tratar fundamentalmente da questão da passagem ou da morte, o que ocorre com o espírito na passagem para o mundo espiritual e como ele vive no plano espiritual do ponto de vista da tristeza ou do sofrimento, da felicidade ou da infelicidade, do céu ou do inferno. Então, a temática de como o espírito estará vivendo após a morte do corpo, como é que ele vive nos seus estados de felicidade ou de infelicidade. Então, é uma obra que vai aplicar todo o conhecimento que está no Livro dos Espíritos para explicar esta vida após a morte, do ponto de vista, fundamentalmente, dos estados de tristeza, de alegria, de sofrimento ou de felicidade. Você costuma dizer, né, enfatizar muitas vezes que o espiritismo é uma ciência. Fundamentalmente é uma ciência. Então, eu imagino que Kardec, para trazer essa obra, ele deva ter feito alguma coisa também, dado uma checada do ponto de vista da ciência, né, para estabelecer aí o que está colocado nessa obra. Como é que ele fez isso, hein? Como é que ele construiu? Sua pergunta é importante para a gente ver esse processo de construção. Em geral, quando se falava nas teologias tradicionais, nas religiões tradicionais, acerca da vida da alma após a morte, sempre se falava de forma especulativa. As pessoas ficavam imaginando como é que a alma deveria viver após a morte do corpo. Kardec não vai fazer isso. Ele vai evocar os espíritos após a morte do corpo para que eles contem como estão vivendo do lado de lá. Então, é uma obra em que o conhecimento sobre a vida após a morte não é um conhecimento da imaginação de Allan Kardec e de nenhuma outra pessoa. É o relato feito pelos próprios espíritos de como eles estão vivendo após a morte do corpo. Então, é uma obra que tem essa estrutura científica, não é uma obra de filosofia especulativa, mas é uma obra em que os conhecimentos decorrem da experiência mediúnica, ouvindo os espíritos que relatam como estão vivendo após a morte do corpo. Para dar exemplo, Kardec não vai ficar imaginando como é uma vida de um suicida após a morte do corpo. O que ele faz? Ele evoca suicidas. Então, ao receber, por exemplo, a informação pelos jornais que determinada pessoa se suicidou, era muito comum, essas informações ocorrem até hoje, Kardec evocava o espírito que acabou de suicidar ou que se suicidou há uns 2 anos, alguns anos, pouco importa o tempo, mas ele sempre evocava para saber e perguntar para ele, descreva a vida que você está vivendo. Como é que você está se sentindo? Desde o momento inicial em que o suicídio ocorreu há pouco tempo,
ou ao longo do tempo. Como é que a vida desse espírito se desenvolveu ao longo do tempo após um suicídio, por exemplo. Isso ele fazia com todas as situações. Criminosos, criminosos arrependidos, suicidas, pessoas de bem, homens de bem, religiosos, cientistas, todo tipo de pessoa, ele evocava para que eles descrevessem como estavam vivendo no plano espiritual. E como é que ele assumia essa informação como sendo verdadeira? Na verdade, aí que está o bom senso do uso da lógica. Você já tinha uma ciência bem fundamentada nos seus princípios, que se encontra em O Livro dos Espíritos. Claro que ele usava isso para verificação, ao mesmo tempo em que ele ouvia de médiuns diferentes, de lugares diferentes. Então ele buscava checar essas informações que lhe chegavam de todas as partes, confrontando com os princípios já estabelecidos. Então ele tinha uma ciência já bem construída que ele utilizava como parâmetro, como referência. E a partir daí ele ia fazendo com que os relatos ganhassem uma consistência lógica. E também não se fiava num relato de um único caso. Ele não ia ouvir apenas um suicida, mas vários suicidas. E não ia ouvir apenas na Sociedade Espírita de Paris. Né? Com aqueles médiuns, ele buscava ter esses relatos que ele recebia do mundo inteiro. Então, checando de diversos médios, analisando e passando pelo crivo da lógica, ele vai formar, então, um conjunto de conhecimentos que exatamente definem de forma muito clara como é a vida do espírito após a morte, principalmente no seu estado de felicidade ou infelicidade. O que você considera que se destaca nessa obra? O que é que fica dessa obra como sendo o mais importante? Talvez Mas não agora, depois do intervalo. Senão perde a graça. Então deixamos daqui a pouco. A gente faz o intervalo e aquilo que para você, como estudioso, como pesquisador há quase 40 anos, né? Você começou quase com zero, né? Quase com zero. Quase com zero. O que é que fica de mais importante nessa obra? Perfeito. Ok? Fazemos o intervalo e já voltamos. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, com o tema Homenagem ao livro O Céu e o Inferno, a importância da obra. Assista. Ok, estamos de volta. Cosme, antes da gente retomar aquela perguntinha que ficou, né, logo que a gente fez o intervalo, a respeito do prefácio que você mencionou no início da nossa conversa, onde é que o telespectador pode encontrar esse prefácio? Nós temos uma tradução desse prefácio, foi realizada pela equipe do IPEAC, ipeac.com.br. Você pode entrar lá e encontrar lá, exatamente nos estudos online, pega a obra O Céu e o Inferno e você consegue ter acesso ao prefácio dessa obra de 1865. Então, lá para o telespectador, IPEAC, Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. ipeac.com.br, vai procurando lá, estude online a obra O Céu e o Inferno e você consegue ter lá a tradução do prefácio de 1865. Olha aí que beleza, então. Eu acredito que tenha outras traduções, é bem provável que alguns tenham feito. As principais traduções se apoiaram mais na edição de 69 e elas não contêm o prefácio, mas é bem provável, como tem muitas traduções, pode ser que em outras traduções você também encontre o prefácio. Você julga fundamental que a pessoa tenha acesso, leia o prefácio mesmo? Acho fundamental porque Kardec, nesse prefácio, ele explica a obra, os objetivos da obra, o que ela representa no contexto de sua produção. É muito importante ouvir do próprio Kardec a importância dessa obra e o que ela representa para a própria doutrina espírita. Então, para você, Cosme, que sempre costuma exaltar a robustez intelectual, filosófica, essa precisão que Allan Kardec tem, nesta obra, ou desta obra, qual capítulo você poderia destacar como sendo o mais importante, o emblemático mesmo? Na verdade, eu acho que é o capítulo, de certa forma, revolucionário do ponto de vista das penas e recompensas futuras. Esse talvez seja o capítulo que eu diria mais importante, onde Allan Kardec vai sintetizar as principais ideias sobre o que vai acontecer com o espírito após a morte. As penas, ou seja, os sofrimentos que decorrem das suas diversas existências, daquilo que ele fez, e também as recompensas, as alegrias, a felicidade. Esse é um capítulo especial porque tem uma grande revolução que nunca foi estabelecida antes por nenhuma concepção teológica ou filosófica,
que é a ideia que o Kardec coloca muito bem de reparação. Essa é a grande revolução. Ele coloca pela primeira vez a necessidade de você reparar a falta cometida, o mal praticado. Nenhuma outra corrente do pensamento religioso ou filosófico tenha pensado nisso. O que era dominante até então? Era, se você cometesse um erro, uma falta, um pecado, um mal, você sofreria as consequências desse mal no que era chamado de expiação. Expiar é sofrer as consequências do mal que você praticou. E parava aí. Veja que a legislação humana é muito próximo disso. Um sujeito, por exemplo, mata um pai de família, ele vai para a cadeia, vai passar tantos anos. Mas espera aí, e aquela família que ficou lá sem aquele pai que sustentava a casa? Se você adotasse uma doutrina, mesmo no mundo de reparação, não adianta apenas essa pessoa ficar presa, expiando o erro. Ela deveria reparar. De alguma maneira, ela tinha que ajudar essa família, já que ela perdeu e foi responsável pela perda de um membro importante. Então, o princípio da reparação também não está presente na legislação humana. Em alguma exceção, sim, mas não como regra. Já Kardec coloca isso pela primeira vez. Todas as doutrinas filosóficas diziam que se o sujeito cometeu o mal, ele vai sofrer apenas as consequências do mal após a morte. Ou numa outra existência para aqueles que pensavam numa doutrina tipo reencarnação. Mas ninguém pensava que o processo não pode acabar com o sofrimento. O processo só se acaba com a reparação. Ou seja, você vai ter que refazer o caminho, corrigir aquilo que você destruiu, refazer tudo aquilo que você foi responsável por atrapalhar ou por destruir. Então, esse processo de reparação é talvez a maior novidade, porque a pessoa pensa assim, bom, eu cometi o mal, vou ficar sofrendo, depois que eu sofrer tantos anos, eu estou quites com a lei. Não, você só vai ficar quites com a lei divina quando, passado esse processo de sofrimento, ou mesmo durante o processo de sofrimento, você se decidir por reparar o mal que você fez, refazendo o caminho, ajudando aquilo que você destruiu, construindo novamente, ou seja, fazendo um trabalho de reconstrução de todo o mal que você tenha gerado, que você tenha praticado. Isso é uma novidade na história do pensamento humano. E você acha que essa reparação, ela se dá só numa existência futura ou o indivíduo já pode fazer consciente disso desde agora? Já poderia fazer desde agora. Para dar um exemplo simples, se, por exemplo, eu agrido você de alguma maneira, né? Eu faço uma agressão a uma pessoa, eu posso ficar quieto com meu orgulho, manter a minha agressão e sofrer as consequências disso. Imagina que eu agrido uma pessoa que acaba me dando troco, ou então eu fico com um problema de consciência. Eu poderia reparar rapidamente, pedindo desculpa para você. Se a minha agressão gerou algum prejuízo, eu tentar imediatamente sanar esse prejuízo, ou seja, refazer aquele caminho. Ou seja, eu posso fazer essa reparação e deveria fazê-la imediatamente. Porque se eu não fizer, não basta ficar em casa sofrendo com remorso, aí depois você fica lá num estado de sofrimento, de dor, achando, não, eu já sofri tudo, paguei a minha dívida. Não, eu tenho que fazer a reparação daquele erro que eu cometi. Então, cedo ou tarde, eu vou ser obrigado pela própria consciência a fazer essa reparação. Então, não adianta simplesmente a dor, o sofrimento. É fundamental o processo de reparação. Essa talvez tenha sido, e Kardec chega a citar textualmente, a uma observação dele na obra, e ele está certo, a gente buscou, inclusive, pesquisar em outros autores para ver, ninguém tinha pensado isso dessa forma tão especial, de que o processo de ficar quites com a lei divina, ou seja, a justiça divina vai até a reparação. Não termina na expiação, na dor. É necessário dar esse salto de refazer o caminho. Muito bem, Cosme. Acredite ou não, mas nós já acabamos a nossa entrevista. Mas nós vamos continuar. Então, essa foi a primeira parte. Nós vamos para uma próxima semana, para uma próxima oportunidade, aprofundar um pouquinho alguns aspectos dessa obra. E a gente agradece a você. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter trazido, né, essa perspectiva de justiça que não foi pensada antes por nenhuma outra doutrina. É você que nos acompanhou, permaneça conosco, que a Vida em Foco continua com outras atrações.